O Vaticano e a adoração a Moloch. A religião, ou melhor, a corporação precisa colocar seu símbolo aos olhos dos humanos escravos, à vista. Também para enviar mensagens subliminares ao subconsciente coletivo, ao humano, para dar-lhes alimento e adoração às suas deidades e aos seus altos hierárquicos extradimensionais, as entidades arcontes que governam desde as sombras até a terceira dimensão. E isto pode ser visto em toda uma simbologia que eles utilizam diariamente diante aos olhos das pessoas, em filmes, em vídeos musicais, anúncios de televisão, estátuas, edifícios, entre outros. Tudo isso pertence à linguagem da corporação. Esta é uma manobra descarada de adoração, como é dito, às suas deidades hierárquicas. Essas divindades superiores são Baal, Moloch, Amon. Se pensava que os rituais realizados na antiguidade, as ditas deidades, já haviam acabado, que eram coisas do passado do escuro da humanidade. Engano, estão equivocados as pessoas que pensam assim. As deidades são celebradas durante todo o ano, em todos os lugares ocultos aos olhos das pessoas. Os rituais acontecem em bases subterrâneas, em castelos, em locais que estão fortemente vigiados, de onde nada pode acontecer. As cerimônias que são realizadas aos olhos do público são somente usadas para tapar aquilo que eles não podem enxergar, eles não conseguem. São iscas para despistar aonde eles vão usar esta energia sendo devotada nesses lugares. Agora, a boemia e a elite se reúnem em arvoredos a cada mês de julho. Uma parte dos componentes da elite controladora se reúnem em acampamentos, como de exemplo aqui o de Maomé, que é situado junto à pequena localidade do Monte, no Rio do Norte da Califórnia. A elite controladora se encontra nesses acampamentos. E a comunicação, ou seja, a televisão e a mídia, elas ficam afastadas desses lugares durante 2 semanas. Isso também acontece muito na Suíça, naquele encontro. Neste acampamento de Mahomet, uma propriedade de mais de 1.000 hectares, situado em bosques, na Sequoias, no Gondato de Sonoma. Nesta reunião se realiza um ritual simbólico a Moloch, representado por uma coruja, que simboliza a sabedoria ancestral, guardiã e sagrada da vida futura. Aonde a elite tem o seu governante da noite, um vidente e guardião das almas, em transição também, de um plano de existência a outro. Se queima simbolicamente uma figura diante de Moloch, ao qual pertencem aqueles grupos da elite que ali se encontram. Eles fazem isso dizendo que faço isso para queimar as preocupações durante os anos de Moloch. Bem, este ritual é feito tanto na Califórnia como na Suíça e como em outros locais. Moloch, para quem não sabe, né, era um deus dos fenícios e cananitas. Era considerado um símbolo ao fogo purificante e se identifica com o Cronos, ou o planeta Saturno.
nos templos em que se rende-se cultos a Moloch, se encontram uma enorme estátua de bronze do deus. Esta estátua está com a boca oca e a figura de Moloch tem as mãos juntas, assim, estendidas para frente, esperando, disposto a receber o holocausto. É um pouco difícil o que eu vou dizer agora aqui, mas dentro da estátua existe fogo. Este fogo está sendo alimentado contundentemente. E em ocasiões dentro do holocausto, esses braços deste Deus Moloch, ele é articulado da maneira que se abre. E eles servem sacrifício de bebês nas mãos dessa estátua. Então muitas pessoas somem, muitas crianças desaparecem e nós não sabemos por quê. É um culto e um ritual muito pesado a Moloch, Baal, realizado dentro dessas dimensões e por esta elite que governa a terceira dimensão. E estão junto de seus arcontes nestes rituais. Esses bebês servem de sacrifício e são depositadas na mão dessa estátua, que por meio de correntes entram até a boca, introduzindo durante o sacrifício ao sacerdote do templo. Faziam assim esses rituais e ainda os fazem com tambores, trombetas, tirimbais, de maneira que não se ouvem os choros das crianças e dos bebês. Essas entidades se alimentam das energias dos seres vivos em estado elevado de estresse e num estado muito mais elevado de vibração, mesclados junto à energia de adoração com a vibração do sofrimento, da morte de um ser vivo. Exemplo este eram os templos de onde se realizavam os holocaustos de animais, oferecendo-os a uma deidade determinada. Hoje em dia não se realizam à vista dos humanos este tipo de sacrifício ou rituais, mas o fazem dentro desses bosques, aonde a elite controladora, junto dos seres aos quais eles servem, lhes dão todo o suporte para terem um domínio da terceira dimensão. E dentro da terceira dimensão acontecem os holocaustos de uma outra maneira, disfarçado, de uma outra forma. É só vocês olharem, por exemplo, como anda em declínio toda a humanidade. Ou se vocês quiserem, é só olhar lá para Israel como exemplo. Mas, prosseguindo, outra forma de dar-lhes alimento a essas entidades é colocando imagem em centros importantes de conexão de energia. Por exemplo, em igrejas, catedrais, monumentos, o ponto de onde eles passam em linhas de lei esses rituais telúricos ao planeta, que mesclam-se com a energia de adoração dos humanos que passam por lá. São encruzilhadas, ou seja, entrecruzamentos vibratórios. Um desses pontos que se acumulam uma grande energia de sofrimento e adoração é o Coliseu em Roma. Quase sempre foi um ponto importante, operando por anos aos componentes da corporação, e assim ainda nos dias de hoje. Em Roma, neste lugar, foi colocada uma estátua a Moloch, e fazia parte ela de uma exposição dedicada a Cartago,
Inclusive a exposição era titulada pelo nome de Cartago, que é quase um mito imortal e que ficou em exposição até 29 de março de 2020. Nessa estátua havia sido colocado um hexagrama e estava na entrada do Coliseu. Se nós fizermos bem esta simbologia, esta entidade tem sido forte instrumento de adoração energética. Imaginem quantas pessoas não passaram por lá neste período que não foram transladadas. Sabemos também que da maneira que eles usam o hexagrama é único, ao qual é um símbolo esotérico cultista, dependendo da forma que se é usado, tanto para o lado positivo como negativo. Vou explicar melhor isso aqui. O hexagrama geométrico clássico está adaptado da maneira como eles usam e modificado a forma desse hexagrama, fazendo um tanto irregular, com uma das pontas mais grandes que a outra. Eles fazem isso nos desenhos, inclusive nessa estátua que estava nessa exposição, assim foi colocada ocultamente. Não é aquele hexagrama que nós conhecemos. E também não é feito da maneira como nós conhecemos. É sempre feito de forma oculta e entregue a um ídolo para ser adorado, ou seja, a algum tipo de entidade. Todo o hexagrama que é feito em cima, para eles é invertido aqui embaixo, e isso é ativado em toda a terceira dimensão, de forma oculta. O símbolo mágico de Salomão é diferente. A estrela de Davi, de Salomão e dos maçons, eles utilizam um símbolo similar, representado pela regra da bússola. Exatamente. A estrela de Salomão é um reverso que simboliza a união completa com a divindade, tipo como eu acabei de explicar, o que é em cima e embaixo. Igualmente a união do homem e da mulher e a reconciliação dos opostos. É um símbolo completo com uma flor no centro e como um todo faz 5 de pétalas e 6 vértices do hexagrama. É um número no total que se representa 11, o número da união da divindade. O hexagrama é um cursal como identificação e reconhecimento e é utilizado por os componentes da corporação, a elite que nos governa e que prestam adoração a esses seres. Eles utilizam o hexagrama como chave para abrir portais. Então, se temos um hexagrama universal com o número 11, significa que a abertura dos portais dimensionais estão sendo confirmados e a abertura do portal se conecta com esta entidade, ou o olho no centro que simboliza as entidades que controlam estas dimensões, inclusive a terceira dimensão, aonde nós nos encontramos e aonde estão localizadas e rodeando tudo isto. E ao derredor a tudo isso existe o sol negro deste portal dimensional, que conectam com este sistema solar e dimensional tridimensional, através de Saturno. Como é dito, nada disso eles fazem por fazer. No caso daquela estátua, como eu tinha me referido lá em Roma, a desculpa era de que era uma exposição. Mas nós sabemos a verdade atrás disso tudo. A verdadeira razão para tudo isto é usar os símbolos que são códigos chaves, sigilosos, que se conectam com essas entidades que eles tanto adoram, ou seja, em adoração para alimentá-los. Outra razão para colocar a figura de Moloch é coletar a energia do sofrimento, assassinatos de humanos, animais, etc., ao qual é acumulada naquele ponto energético durante milênios, o Coliseu, e redirecioná-lo aos portais dimensionais ou focalizá-los
para a entidade parasita que a conhece como Baal ou Moloch. E que entre as igrejas, ou a Igreja do Vaticano e os templos, eles fazem isso tudo de forma subliminar, oculta, aos olhos inefastos das humanas criaturas que nada sabem de nada. São apenas usados como iscas para alimentar a estes seres dimensionais, intraterrestres e até extraterrestres. O Vaticano assim sabe de todas essas coisas, mas há milênios servindo a tais seres, fica quase que impossível de sair do Deus demiurgo desta dimensão. Eles estão na mão do grande demiurgo, o draconiano de Orion, Yahvé, que o servem ocultando toda a verdade das humanas criaturas que se encontram nesta dimensão. Enquanto as pessoas pensam que estão rezando a Deus, na realidade elas estão sendo drenadas por seres maléficos, nefastos, que são os verdadeiros dominadores e conquistadores da terceira dimensão e que muitos nem sonham com isto. Pois a maioria das pessoas continuam em sono profundo, servindo incondicionalmente a esses seres que eles nem sabem que existe, sendo enganados pelo grande demiurgo, o semideus ou Deus desta dimensão, e pela elite encarnada que faz a verdadeira gestão a esses seres aos quais eles servem adoração e lealdade. Abram os seus olhos e despertem. Aranawan.